Meus queridos amigos, nós vamos dar início ao nosso trabalho, né, de estudo do Evangelho segundo o Espiritismo. Esse trabalho que nós fazemos todas as quintas-feiras, juntos com nossos amigos, trabalhadores, frequentadores da Casa de Guará, e que nos tem socorrido no nosso aprendizado, na nossa prática de exercício do amor, em todas as semanas, que a nossa semana é a meta de aplicação daquilo que nós aprendemos no Evangelho. Então vamos fazer a oração que Jesus nos ensinou. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós, Senhor, o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo o mal. Que assim seja, Jesus. E assim, nós vamos dar início ao nosso estudo a respeito de um tema bastante interessante. Esse tema está lá no Evangelho segundo o Espiritismo, cujo nome é o seguinte: meu reino não é deste mundo. Então nós vamos estudar juntos para aprendermos que reino era esse que Jesus queria nos ensinar. E por que ele dizia que não era deste mundo? Há muita coisa para a gente investigar aí, não é? Porque se não é deste mundo, de qual mundo ele falava? Ele está falando de algo exterior ou de algo interior? Ele está falando de um psiquismo divino que age no psiquismo humano, ou ele está falando de um local externo, né? É ao que nós imaginamos que o oposto é um local interno, que está sediado em nossa mente. Ele está falando a partir de um entendimento do materialismo ou do espiritualismo. De que trânsito Jesus falava? De que modelo de reinado Jesus falava? E vamos também ver qual é o papel de Pilatos a respeito, né, desse trânsito de Jesus na terra, né, que o capítulo específico que está lá em João, mas todos os evangelistas se reportam a ele, tem uma trajetória muito específica para a gente estudar na Bíblia, que é um desdobramento do estudo do Evangelho segundo o Espiritismo. A gente tem pedido para todos que, quando forem estudar o Evangelho, que coloquem junto a própria Bíblia, porque assim a gente vai colocar no tempo histórico para entender qual foi o momento daqueles poucos anos, né, 3 anos mais ou menos, um pouco mais, da estada de Jesus na terra, em que ele realmente estava já cumprindo as suas tarefas para as quais ele veio designado aqui na terra. Então a gente vê lá o título, Meu Reino Não É Deste Mundo, e o capítulo que nós vamos estudar esse estudo está no capítulo 2, e o que nós vamos ver, né, o capítulo 2 é o item 1 que nós vamos ler e vamos trabalhar com o item 4, que é a realeza de Jesus, de 1 a 4. No livro Jesus e o Evangelho, a Psicologia Profunda, nós vamos encontrar o título A Realeza, que Joana, a partir de uma análise da psicologia, ela vai então, da psicologia profunda, ela vai nesse texto falar textualmente, ela escreve, né, que essa avaliação a partir da psicologia espírita, ela vai empregar também nesse texto, não é, os termos psicologia espírita. Na página 27,
nós vamos ver como é que ela faz a análise do texto, quais argumentos ela utiliza para isso. Então vamos ver lá o texto de São João, que é um dos discípulos de Jesus, os dos evangelistas, no capítulo 18, os itens 33, 36 e 37. Depois nós vamos à Bíblia para ver essa trajetória, para então a gente se fixar na própria história. Pilatos, olha o personagem, tendo entrado de novo no palácio e feito vir Jesus à sua presença, perguntou-lhe: És o rei dos judeus? Respondeu-lhe Jesus: Meu reino não é deste mundo. Se o meu reino fosse deste mundo, a minha gente houvera combatido para impedir que eu caísse nas mãos dos judeus. Mas o meu reino ainda não é aqui. Ainda não é aqui. O que significa que um dia ele será. Disse-lhe então Pilatos: És, pois, rei? Jesus lhe respondeu: Tu o dizes, sou rei. Não nasci e não vim a este mundo senão para dar testemunho da verdade. Então a gente tem uma porção de coisas aqui para aprender. Aquele que pertence à verdade escuta a minha voz. Então eu gosto sempre de fazer uma pequena provocação e eu vou perguntar para todos nós, eu inclusive, que eu me perguntei ao fazer o trabalho, como é que eu escuto a voz de Jesus? Eu tentei definir para mim de que lugar eu escuto a voz de Jesus. Quando é que eu escuto a voz de Jesus? Para que eu quero escutar a voz de Jesus? Joana de Ângeles vem nos socorrer para todas essas respostas, né? Porque nós recorremos às lições de Jesus, normalmente quando a gente faz a pergunta: para que eu quero escutar a voz de Jesus? Então vamos caminhar aqui no nosso trabalho, porque nós vamos tentar, junto com todos vocês, e a ajuda dos benfeitores espirituais, dar uma resposta plausível para tantas perguntas que esse texto encerra. Primeiro, nós vamos tentar aqui colocar o que é importante nesse trecho que está em João. A figura de Pilatos. O que é que ele fazia naquele momento em que já estava descrito nas Escrituras, no Velho Testamento, os momentos em que Jesus iria passar para completar sua trajetória aqui na Terra. Tá? Então, quem era Pilatos? Pilatos era judeu ou era romano? Qual era a função dele naquele palácio? Por que as pessoas e mais a escolta romana levou Jesus primeiro a Pilatos e não levou para os sacerdotes do templo, no caso, Anás e Caifás? A gente vai lembrar que Anás era sogro de Caifás, e Caifás era o supremo sacerdote daqueles momentos, daqueles dias em que Jesus estava lá. Então, Caifás sempre se aconselhava com seu sogro Anás, quando queria tomar uma decisão mais dura, que as decisões para a execução, não é, em relação aos malfeitores, entendidos enquanto malfeitores aqueles que quebravam as regras judaicas, que eram submetidas politicamente, hipocritamente, às regras dos romanos. Lembrando de novo que Jesus, quando veio para aquela localidade onde ele desenvolveu seu ministério, os romanos já estavam há mais de 134 anos naquelas paragens. Então é bom a gente sempre recorrer aos momentos históricos, às datas históricas, para que a gente se situe na própria história. Porque quando a gente vai estudar a respeito de Jesus homem, e a nossa irmã Amélia Rodrigues, assim, e especialmente a nossa irmã Joana de Ângeles,
se referem a esse Jesus homem enquanto em seu ministério entre nós, até porque vocês já aprenderam que a responsabilidade desse Espírito magnífico, né, junto com a pleiade de amigos, eles fundam o planeta Terra e muito amorosamente recolhem essas almas atormentadas, desamparadas, acometidas de uma verdadeira loucura, que fomos todos nós e somos todos nós. Ele recolhe para aqui na Terra nós aprendermos as lições da simplicidade, do amor, as lições do respeito ao próximo, as lições do respeito ao livre-arbítrio do próximo e a responsabilidade pessoal do nosso livre-arbítrio, da escolha daquilo que a gente deseja naquele momento. Então, aí está a primeira figura de Pilatos, como essa figura intrigante. Depois vem a pergunta, né? Porque a escolta dos romanos, mais os judeus que levaram Jesus para a presença de Pilatos, eles levaram para apresentar o malfeitor. Então, Jesus, naquele momento, era entendido por eles como um malfeitor, que trazia desordem para aquela região. E como aquela região dos judeus estava submetida às normas e à ordem de Roma, então seria o responsável romano que estava ali dirigindo, né, aquelas terras e aquelas pessoas, em nome de César, aquele que iria dizer se era malfeitor e iria conduzir para as pessoas, né, que deveriam fazer a execução. No caso, a execução para os crimes perpetrados contra César eram os sumos sacerdotes. Anás e Caifás era que decidiam a execução e o tipo de pena, né, que eles iam sofrer e a forma da morte, se era apedrejamento, né, ou outra forma mais cruel. Sempre as penas muito cruéis. Ou morrer crucificado, como foi o caso de Jesus, a pena de Jesus foi essa, né, que ele morreria crucificado. Mas o texto que a gente quer aqui falar e que está no meu reino não é deste mundo, que é a resposta de Jesus, que é o que nos interessa, a gente vai ver no capítulo 2 como foi que Allan Kardec arrumou esse título, Meu Reino Não É Deste Mundo. Ele vai falar, vai trazer esse texto de João, depois ele vai falar sobre a vida futura, não é? Ele traz 2 textos, o 2 e o 3, para falar, e é Allan Kardec quem faz essa descrição da vida futura. Depois, o item 4 é a respeito da realeza de Jesus, e aqui a gente vai deixando a pista. A realeza que Jesus falava era a realeza moral. Então a gente já sabe que não tem nada a ver com poder político, não tem nada a ver com poder cultural, tem tudo a ver com poder cultural. Então, nós falamos de realeza moral. É dessa realeza que o item 4 vai tratar. E o capítulo inteiro fala da realeza moral. Depois, o ponto de vista, que é muito interessante, que são 3 textos a respeito do ponto de vista e uma única instrução dos espíritos, que é de uma rainha de França. Então, esse texto de uma rainha de França foi colocado aí neste capítulo, Meu Reino Não É Deste Mundo, para mostrar, né, que nem sempre aquele que é considerado rei ou considerado rainha, como ela descreveu quando foi o seu reinado, quando ela foi colocada como rainha, significa ter o poder de decisão total para as questões. Então, ela vai explicar muito bem aí em seu texto. Então, voltando para o nosso tema, a pergunta. Disse-lhe então Pilatos: És, pois, rei? Porque és o rei dos judeus? Foi a primeira pergunta. Jesus disse:
Meu reino não é deste mundo, então eu não posso ser o rei dos judeus. E Pilatos, muito curioso, olhou para ele, porque nesse momento, além da curiosidade, ele estava com medo. Mas se existe um rei dos judeus, ele pode tomar o meu lugar. Ele era romano, ele estava num cargo ali específico, remunerado, reconhecido em Roma. Era uma honra você ser designado, né, para estar naquele posto que Pilatos estava. Então ele tinha medo. Ele tinha muita vaidade, muito orgulho de estar ali naquele comando, mas também teve medo naquele instante de Jesus. Aí ele repete: És, pois, rei? E Jesus, olha a resposta magistral: Sou rei. Tu o dizes. Está dizendo, você que está dizendo que eu sou rei. Eu nunca disse. Não nasci e não vim a este mundo senão para dar testemunho da verdade. Aquele que pertence à verdade escuta a minha voz. Então a gente precisa, para estudar esse capítulo, entender qual é o significado desta verdade. É Joana de Ângeles quem vai lá no final do capítulo dela falar a respeito dessa verdade. Que verdade é essa? Ela vai dizer assim, no fim do texto dela, chamado Realeza, que está na página 27 de o livro Jesus e o Evangelho à luz da psicologia profunda. Ela diz o seguinte: na sua definição profunda e penetrante, a verdade é Deus. Então nós já interpretamos aqui algumas questões que está no texto desse capítulo 2. Meu reino não é deste mundo. A gente já sabe quem é Pilatos, sabe porque ele perguntou, né? Primeiro, és o rei dos judeus, para se certificar. Depois, ele curioso e com medo, ele pergunta, és pois rei? Ele queria ouvir da boca de Jesus se era rei ou não, mas as respostas de Jesus deixavam Pilatos muito confuso. É tanto que quando a gente vai lá no própria Bíblia, para a gente ver o contexto que isso aconteceu, porque a gente precisa ir à Bíblia ver o contexto para poder aprendermos de verdade. Nós vamos ver o seguinte: esse capítulo 18 de João, ele vai falar, ó, Jesus é preso, Jesus é levado a Anás e Caifás, depois Pedro nega Jesus, porque quando Jesus entra no templo, é escoltado e levado para Anás e Caifás, ele já tinha saído lá da casa de Pilatos. Porque Pilatos disse, vocês estão dizendo que é malfeitor, vocês trouxeram ele aqui, por quê e para quê? Aí, o que foi? Esse momento da prisão de Jesus ocorre lá no Vale do Cedron. O Vale do Cedron, vocês podem entrar no YouTube e procurar o Vale do Cedron e vocês vão encontrar, tem o Moriá Museums, né? O Museu Moriá, que é uma pessoa específica, judia, né? Ela fala português, é um senhor que fala português, e ele vai fazendo filmagens e vai mostrando ali esses locais todos referidos na Bíblia. Nós temos também o professor Severino Celestino, que é aqui da Paraíba, né? Que já fez mais de 20 viagens, ele faz essas viagens peregrinas com pessoas espíritas e espiritualistas que vão conhecer essas regiões, ele vai destrinchando todos os locais e colocando as passagens na Bíblia. É uma viagem muito bonita, muito instrutiva, muito sensível. É porque ele vai falando à luz da doutrina espírita, à luz da reencarnação. Então a gente vai ver, Jesus é preso. Ele é preso no Vale do Cedron. Jesus sempre ia ao Vale do Cedron, porque tinha um jardim muito lindo. E ele, nesse jardim, ele gostava de fazer orações com seus discípulos. Só que nesse dia que ele vai ao Vale do Cedron, depois das orações, quem estava lá com ele? Judas. Judas foi aquele que traiu, né, o discípulo que trai Jesus, e ele vai apontar para os romanos onde Jesus estava. Aquele era um lugar muito fácil
de capturar os discípulos e capturar o próprio Jesus, porque ele sempre estava ali junto com eles. Não haviam outras pessoas. Aquele era um local sempre de oração. Então, Judas estava ali e a escolta chega, Judas recebe a escolta e aponta dentre os apóstolos quem era Jesus. Aí apontando um deles, um dos fariseus, né? Alguns guardas dos principais sacerdotes, que os principais eram Anás e Caifás, pergunta a ele, já apontado por Judas, a quem buscais? Jesus disse. Aí eles dizem assim, a Jesus de Nazaré. E Jesus fala, sou eu. Tornou a perguntar, a quem buscais? Porque eles ficaram olhando para Jesus e algo aconteceu importantíssimo nesse momento. De novo perguntou Jesus, a quem buscais? E disseram, a Jesus de Nazaré. Na hora que eles disseram isso, um fenômeno ocorreu ali. Porque aqueles soldados romanos que pertenciam à própria Roma e os que pertenciam à escolta dos sacerdotes, eles todos levaram como que uma lufada de vento, caíram para trás e ficaram inertes. E houve uma estupefação. Pedro ficou horrorizado, né, de ver Judas ali com aquela escolta e desconfiado de que algo muito grave ia acontecer ali, muito grave. Jesus também, preocupado com os discípulos, vira para eles e diz, já vos disse que sou eu. Se é a mim que buscais, deixai que todos os outros se vão. Jesus estava ali protegendo os discípulos. Deixa eles irem, porque você busca a mim, então me leve, eu vou. Mas aí ocorreu uma coisa engraçada, interessante e profunda. Simão Pedro, que era considerado trovão, o trovão, Jesus o apelidava assim, muito impetuoso, puxou a espada e cortou a orelha de Malco. Ao cortar a orelha de Malco, Jesus olha para ele e diz assim, coloca a tua espada na bainha, não beberei o cálice que o Pai me deu? Então você guarde a sua espada. E Jesus foi lá, pegou a orelha no chão de Malco e colou a orelha de Malco. Malco era servo do sumo sacerdote. Olha no que é que ele estava mexendo e porque Jesus foi e colou essa orelha desse rapaz, tá? Desse servo do sumo sacerdote. Quem era o sumo sacerdote? Caifás. Então Jesus é levado a Anás e Caifás. Primeiro levaram a Anás, que era sogro de Caifás. Caifás era quem tinha aconselhado aos judeus que convinha que um homem morresse pelo povo. Olha que coisa interessante, politicamente falando. O povo judeu já estava com a cabeça feita, digamos assim, por Caifás. Porque era o momento da Páscoa. E naquele momento daquela festa, sempre se soltava um malfeitor. Sempre. Nós não vamos esquecer disso, dessa passagem do tempo de Jesus, que era uma festa, né, que dos judeus. Não vai falar que é hora de Páscoa, porque nem tempo dá. E essa história desse aconselhamento, que era necessário que um homem morresse pelo povo judeu para dar mais glória e força, e o povo judeu ansiava muito se libertar dos romanos, então a conversa começa a sair e o povo começa a ficar, digamos assim, pensando na ideia, que era uma ideia muito boa e foi dada pelo sumo sacerdote. Aí nessa passagem de levarem Jesus, né, para o sumo sacerdote, Jesus entra no pátio do templo, tá? E tinha uma mulher, uma porteira. Essa porteira era quem admitia as pessoas para entrarem no templo. A mulher olhando para Pedro, aí é o momento da negação de Pedro. A mulher olhando para ele, porque ele ficou do lado de fora, ele não pôde entrar, só Jesus entrou. Olhou para ele, se eu não te conheço de algum lugar,
você não é o que segue esse que chama Jesus de Nazaré? E ele disse, não, eu não. Ó, a primeira negação. Aí vem as outras duas negações de Pedro e Jesus perante Pilatos. E aí Jesus chega, não é? Então eles levaram Jesus da casa de Caifás para o pretório, porque o sumo sacerdote disse, não, eu não posso fazer a execução. É preciso, para executar, né, vocês estão dizendo que ele errou, que ele é um malfeitor, mas a execução é preciso que tenha um processo, é preciso levar a Pilatos, porque ele é o responsável, não é? É como se fosse o magistrado que vai dizer se ele é culpado ou não e vai aplicar a pena. Depois é que vamos fazer a execução. Aí é que Jesus chega a Pilatos. Então Pilatos saiu para falar com eles e lhe perguntou, que acusação trazeis contra este homem? Responderam-lhe, se este não fosse malfeitor, nós não o traríamos a você. Então ele é um malfeitor, o povo já havia decidido. Disse-lhe Pilatos, levai-o vós e julgai-o segundo a vossa lei. Se ele é malfeitor, vocês vão ter que levar e julgar segundo a sua lei. Responderam os judeus, não nos é permitido executar ninguém. Eles não podiam usar o livre-arbítrio para executar as pessoas, a força livre. Era preciso seguir a lei. Isso aconteceu para que se cumprisse a palavra que Jesus tinha dito, significando de que morte ele havia de morrer. Jesus já havia prevenido que ele iria morrer crucificado. Tornou Pilatos a entrar na residência oficial do governo romano, chamou a Jesus e lhe perguntou, és tu o rei dos judeus? Olha que antes houve a pergunta sobre que crime Jesus tinha cometido. Respondeu Jesus, dizes isso de ti mesmo? Ou outros te disseram isso de mim? Olha a perspicácia de Jesus. Replicou Pilatos, sou eu judeu? Ele não era judeu. A tua nação e os principais sacerdotes te entregaram a mim. O que é que você fez? A tua nação, porque Jesus era judeu, foram os seus conterrâneos que te entregaram a mim, porque eu não sou judeu. Respondeu Jesus, o meu reino não é deste mundo. Se fosse, os meus súditos combateriam para que eu não fosse entregue aos judeus. Mas agora o meu reino não é daqui. Isso confundia Pilatos. E ele ficava olhando as palavras de Jesus e sentindo, como descreve a Joana de Ângeles, aquela energia envolvente. Ele não sabia explicar o que era aquilo. Ele se sentia na presença de Jesus um servo e não um representante do poder romano. Era como ele se sentia. Perguntou Pilatos, então tu és rei? Respondeu Jesus, tu dizes que eu sou rei. Eu não digo, é você que está dizendo. Eu para isso nasci, para isso vim ao mundo, a fim de dar testemunho da verdade. Todo aquele que é da verdade ouve a minha voz. Ó, que é da verdade. Vocês já entenderam o significado da verdade. Em seu significado profundo nos ensina Joana de Ângeles que a verdade é Deus. Então ele veio em nome de Deus. Perguntou Pilatos, quem é a verdade? Tendo dito isso, voltou a falar com os judeus e lhes disse, não acho nele crime algum. É vosso costume, porém, que vos solte alguém por ocasião da Páscoa. Soltar algum malfeitor. E aí ele, para se livrar, né, das injunções da terra, porque depois ele sofreu bastante, quereis que vos solte o rei dos judeus? Ainda perguntou assim, não gostaria, vocês não gostariam que eu soltasse o rei dos judeus? Mas todos começaram a gritar, este não, mas Barrabás. Ora, Barrabás era um assaltante perigoso. Está vendo como é que a Bíblia vai nos descrever e como a gente precisa entender esse significado profundo dessa lição? Que coisa! Joana vai dizer o seguinte, o significado de rei no passado, né? E hoje algumas pessoas ainda pensam assim, como aquele que tem o poder, né? Hoje nós temos o rei dos artistas, o rei da droga, o rei do cafezinho,
o rei do pãozinho de queijo, lá em Minas tem, o rei do pãozinho de queijo, eu conheci ele, já o Senhor já faleceu, tá? Ah, essa condição divina dada às pessoas, nos ensina Joana de Ângeles, ela é uma condição conforme os parâmetros da loucura. E aí, pastor, da loucura, minha filha, só meus filhos, meus amigos, meus irmãos, só estudando o Foucault, o filósofo que viveu e traduziu numa linguagem muito acessível a respeito da história da loucura aqui no planeta Terra, como eram entendidas as pessoas a partir do século XVII, XVIII, XIX. Então, para o século XX, a gente vai se libertando devagar, a partir da metade do século XX, a respeito do entendimento do que era loucura. E Joana vai voltar ao passado, vai dizer, ninguém, quer dizer, os reis estavam idene de sofrimento, os reis não sofriam. Olha que loucura. Não sentiam solidão. Vocês acham isso? Eles não sentiam amargura. Não envelheciam nunca. Eles não adoeciam. Eles não morriam. Viu? Porque ela disse que eram idenes à loucura. Uma fantasia, como nos ensina Joana, criada para colocar dentro de um comando maior de um país, de uma terra, né, de uma localidade, de um território, essa ideia de que o rei tinha essa fantasia divina, né, de um poder que era dado pelo próprio Deus. Por isso que Joana vai chamar de loucura. Assim, meus irmãos, nós terminamos o nosso trabalho de hoje, que eu espero, né, que tenha servido para os esclarecimentos de todos nós e que nos ajude nessa caminhada de fidelidade e amor ao próximo, de fidelidade ao amor e ao amor, ao trabalho que nós escolhemos. Nós escolhemos seguir Jesus. Não importa quem esteja dirigindo a igreja, quem esteja dirigindo o templo, quem esteja dirigindo o centro espírita, o grupo espírita. Nós seguimos Jesus. Mas, infelizmente, nós ainda estamos especificamente nessa transição do materialismo para o espiritualismo. Nós ainda vivemos, nós somos seres humanos na transição do materialismo para o espiritualismo. Mas há uma segunda transição que nós não conseguimos fazer ainda, que é a transição do espiritualismo para sermos espíritas cristãos verdadeiros e sinceros. Como é que eu sei que eu não consegui ainda? Todas as vezes que nós elegemos pessoas como parâmetros para a nossa decisão de seguir o Cristo, nós sabemos que realmente nós ainda somos muito mais materialistas que espiritualistas. Que a paz de Jesus fique com todos.